Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre funções de variáveis aleatórias. Então, para começar, vamos considerar que x é uma variável aleatória com função de distribuição dada por f zona x. Eu vou usar esse índice aqui, né, para designar, para diferenciar, né, quando a gente estiver tratando de variáveis diferentes. Então, f zona x vai ser a função de distribuição, né, a função de probabilidade acumulada da variável x. E a sua função de densidade é fzinha x. Tá? Vamos considerar então uma variável y que seja uma função de x, uma certa g de x, tá? Em que g é uma função monótona e diferenciável. Então, se eu quiser agora encontrar, né, a função de distribuição da variável y, que é uma função de x, conhecendo, né, a distribuição de x, então, por definição, né, a probabilidade, a função de distribuição de y, né, num certo ponto yzinho, vai ser a probabilidade de y ser menor ou igual a esse yzinho. Ok, como o y é uma g de x, então você vai ficar a probabilidade de g de x ser menor ou igual a yzinho. Agora, se eu tomar aqui dos dois lados dessa equação, né, a inversa da função g, né, então eu vou ficar com a probabilidade de x ser menor ou igual a g menos 1 de y. Né? Olha, a probabilidade de x ser menor ou igual a alguma coisa é a função de distribuição da variável x, né, avaliado nessa coisa, nesse ponto. Né? Então vai ser a f zona x de g menos 1 de y. Então, se eu quiser agora calcular a função de densidade e probabilidade da variável y, né, basta eu calcular a derivada da sua função de distribuição. Né? A fzinha y, né, ela é a derivada da f zona y em relação a y, tá certo? Só que a f zona y a gente mostrou que dá isso daqui, né? F zona x avaliada no ponto g a menos 1 de y. Então, se eu derivar isso aqui agora, né, usando a regra da cadeia, então a minha função de densidade da variável y, que é um y grande, né, tá? A função de densidade da variável y avaliada num ponto yzinho, vai ser a fzinha x em g a menos 1, que é a derivada da f zona, tá certo? A derivada da f zona vai ser a fzinha, vezes a derivada do que está lá dentro, usando a regra da cadeia. Né? Então, eu vou ter que calcular a derivada de g a menos 1 de y em relação a y. Okay? Vamos ver uns exemplinhos aqui. Olha. Vamos supor que x siga a distribuição uniforme, né? E que y seja igual a 1 menos x. Então, a gente quer mostrar que y, que é igual a 1 menos x, também segue distribuição uniforme no intervalo 0, 1. Okay? Antes, né, vamos lembrar aqui, né, que se x segue distribuição uniforme num certo intervalo de A até B, então a sua função de densidade, né, dentro desse intervalo de A até B é 1 sobre B menos A, e a sua função de distribuição, né, vai ser, antes do A é 0, né, depois do B é 1, e entre A e B ela vale x menos A sobre B menos A. Né? Como a nossa uniforme aqui no exemplo o A vale 0 e o B vale 1, né? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 1 menos 0, vai ficar 1 sobre 1 vai dar 1, né? Então a função de densidade da uniforme 0, 1 vale 1 dentro do intervalo AB e 0 fora dele, né? E a sua função de distribuição vai valer, olha, x menos 0 sobre B menos 0, sobre 1 menos 0, x menos 0 sobre 1 menos 0 vai dar x, que é a função identidade, né? Então, aqui para o caso em que a uniforme é 0, 1, eu tenho isso aqui, né? A função de densidade vai dar 1 no intervalo 0, 1 e fora dele, 0 fora dele, né? E a função de distribuição vai valer 0, antes do 0, né? Vai valer x, então a função de identidade, f de x é o próprio x, né? No intervalo de 0 até 1, e depois do 1 ela vale 1. Né? Então, vamos agora mostrar, olha, que essa variável y, que é 1 menos x, também segue distribuição uniforme nesse intervalo 0, 1. Né? Então, se a gente considerar aqui um valor y dentro do intervalo 0, 1, né, eu vou ter que a função de probabilidade acumulada, né, dessa variável y nesse ponto yzinho é a probabilidade, né, por definição de função de distribuição. Né? Vai ser a probabilidade de y ser menor ou igual a yzinho, mas o y é igual a 1 menos x, então isso vai ficar a probabilidade de 1 menos x menor ou igual a y, né? Que é a probabilidade, subtraindo 1 aqui dos dois lados, né? Vai ficar menos x menor ou igual a y menos 1, e se eu multiplicar aqui por menos 1, né, vai ficar a probabilidade de x ser maior ou igual, aí eu tenho que mudar o sinal aqui, né? A probabilidade de x
ser maior ou igual a 1 menos y. Antes era y menos 1, virou 1 menos y. Olha, a probabilidade de x ser maior ou igual a 1 menos y é 1 menos a probabilidade de ser menor do que 1 menos y. Né? Ok, só que a probabilidade de x ser menor do que 1 menos y é a função de probabilidade acumulada, né? Notem, isso aqui, olha, é f zona x, né, de 1 menos y. Como a gente mostrou que essa função aqui é a identidade, então essa f zona x de 1 menos y dá o próprio 1 menos y. Né? Voltando aqui, olha, a f zona de x é o próprio x. Né? Então a f zona de 1 menos y é o próprio 1 menos y. Então isso vai ficar 1 menos y, que vai dar y. Então notem, a f zona de y é o próprio y, também é a função identidade. Né? Então a gente mostrou que a função de distribuição da variável y, avaliada num certo ponto y, dá o próprio y. Olha, a gente acabou de ver que quem tem essa função de distribuição é exatamente a uniforme 0,1. Né? A f zona de x é o próprio x. Então, se a f zona y de y é o próprio y, então a variável y também segue distribuição uniforme. Outro exemplinho aqui, olha, vamos supor que x siga distribuição uniforme também 0,1, né, igual no exemplo anterior, a gente quer encontrar a distribuição agora de y igual a menos o log de x sobre lambda, em que lambda é um número positivo, ok? Lambda é positivo. Então vamos pegar aqui para valores de y positivos. Por que valores de y positivo? Porque essa variável y só pode ser positiva, né? Se x está no intervalo de 0 até 1, então log de x é negativo. Log x é negativo, ok? Como tem esse menos aqui na frente, esse numerador vai ser positivo. E o meu denominador é positivo, porque lambda é positivo. Então, se é numerador positivo e denominador positivo, o y só pode ser positivo. Tá? Então, para valores de y positivos, eu vou ter o seguinte, olha, a sua função de distribuição, né, de y variada num ponto y, é a probabilidade dessa variável y ser menor ou igual a y, que vai ser igual, então, a menos o log de x sobre lambda, né, menor ou igual a y. Ok, multiplicando dos dois lados por menos lambda, né, vou ficar com log de x é maior ou igual a menos lambda y, né, que eu tive que trocar o sinal porque eu multipliquei por menos lambda, e menos lambda é negativo. Né? E agora eu posso tomar exponencial dos dois lados. Né? Exponencial do log de x é o próprio x, e aqui vai ficar exponencial de menos lambda y. Né? Olha, a probabilidade de x ser maior do que a exponencial de menos lambda y é 1 menos a probabilidade de ser menor do que a exponencial de menos lambda y. Né? Então aqui, olha, eu tenho de novo, né, a minha função de distribuição de x, só que avaliada no ponto exponencial de menos lambda y. Certo? Como essa função é a função identidade, isso aqui vai dar a própria, né? Já estava escrito aqui, né? Nem precisava falar. Mas isso aqui, então, essa expressão vai dar exatamente a exponencial de menos lambda y. Então, olha, a função de distribuição, né, a função de probabilidade acumulada da variável y, avaliada num certo ponto y, é 1 menos a exponencial de menos lambda y. Se vocês se lembrarem, isso aqui vai ser a função de distribuição da variável exponencial com parâmetro lambda. Né? Se a gente calcular a derivada disso aqui, né, vai dar lambda exponencial de menos lambda y, né, que é lá a densidade, né, a densidade. Então essa aqui seria a fzinha y, né, avaliada num ponto y. Né? Então é a variável exponencial. Então se você tem uma uniforme, quando você faz essa transformação aqui, né, com ela, você obtém a distribuição exponencial. Outro exemplo, olha, vamos mostrar que se x segue distribuição normal com parâmetros μ e sigma ao quadrado, e se y é igual a ax mais b, né, então y também vai seguir distribuição normal, só que com parâmetros. Olha, a média vai ser a vezes μ mais b, e a variância vai ficar a ao quadrado, sigma ao quadrado. Então vamos considerar aqui, olha, f zona x e f zona y, as funções de distribuição das variáveis x e y, né? Então vamos supor inicialmente que A é positivo, tá? Então a função de distribuição da variável y, avaliada num certo ponto y, é a probabilidade de y ser menor ou igual a x. Né? Olha, mas y é ax mais b, então isso vai ser a probabilidade de ax mais b ser menor ou igual a x. Né? Isso vai ser, então, a probabilidade de x ser menor ou igual a x menos b sobre a. Notem, eu não preciso me preocupar com o sinal aqui, porque eu estou considerando a
positivo. Então a probabilidade de x ser menor ou igual a x menos b sobre a. Ora, mas isso aqui é a função de distribuição, né, de x avaliada no ponto x menos b sobre a. Né, para eu obter agora então a função de densidade, né, da y, eu vou derivar a sua função de distribuição, derivar essa função, que é a mesma coisa de derivar essa aqui, já que elas são iguais. Né? Então isso vai ficar, olha, a função de densidade de y vai ser a derivada da f zona x no ponto x menos b sobre a, né, que é essa aqui, em relação a x, tá certo? Ok, isso vai ficar, olha, a derivada da f zona é a fzinha, então vai ficar fzinha avaliada no ponto x menos b sobre a, né, vezes a derivada lá de dentro, que é a derivada de x menos b sobre a em relação a x, que vai ser 1 sobre a. Né? Então isso vai ficar, vou repetir aqui, né, f zona y vai ser 1 sobre a, fzinha x e x menos b sobre a. Como a função de densidade da normal, da x, é 1 sobre raiz de 2π sigma, exponencial de menos meio x menos μ sobre sigma ao quadrado, né, então a f zona y vai ficar essa função, só que avaliada aqui no lugar do x, né, no lugar do x, eu vou colocar x menos b sobre a, x menos b sobre a menos μ sobre sigma, né, multiplicada por 1 sobre a. Tá aqui o azinho, está aqui embaixo. Né? Então notem, daqui para cá, né, o que aconteceu? Olha, no lugar do sigma aqui apareceu um A vezes sigma, e no lugar do sigma aqui, né, também aqui apareceu aqui A sobre a sigma, né, aqui também apareceu A sigma. Né? Então se a variância aqui é sigma ao quadrado, aqui vai ser A ao quadrado, sigma ao quadrado. Né? E aqui no lugar do μ, onde eu tinha x menos μ, ficou x menos A vezes μ mais B. Então essa aqui é a nova média. Né? Então no lugar do desvio padrão que era sigma, apareceu A vezes sigma, né? Então a variância vai ficar A ao quadrado, sigma ao quadrado. E no lugar do μ, que era a média, apareceu A vezes μ mais B. Então a nova média é A vezes μ mais B. Então tá aí a demonstração. Né? Y segue distribuição normal também, só que com média A vezes μ mais B e variância A ao quadrado vezes sigma ao quadrado. É claro, né, a gente considerou aqui A positivo, né, para fazer essa conta, mas você pode fazer também para A negativo, a gente teria que fazer. Eu não vou repetir aqui porque é exatamente a mesma conta, vai dar a mesma coisa. Né, basta você fazer aí, pode repetir para A negativo, a demonstração é similar, ok?